Vamos dar início? Eu acharia interessante se tivesse sido não, tem que ter tempo. Apesar de muito eles falar com você, você está tudo bem de pé, Se eu pegar o seu pronto. independente do conhecimento. Vamos dar início orando, né? A gente vai começar mais uma etapa aí no curso. Duas matérias novas aí pela frente, Teologia Sistemática, que vai ser domingo que vem, e hoje Dons, Talentos e Ministérios. E vamos orar, começar orando. Queria pedir à irmã Aline que fizesse essa oração. Senhor, entramos, Deus, na tua presença, Deus, meu Senhor. Pai, queremos te agradecer por ter chegado até aqui, Pai querido, Pai amado. Jesus amado, Deus querido, que o Senhor possa, Deus, nessa manhã, para tomar direção, tomar frente, ó Pai. Decisão que o Senhor possa abrir para nossas mentes, Pai, nessa manhã, Pai. Para que nós possamos absorver, para entender, para a tua palavra, aprender, Pai, mais de ti. Senhor, quero te agradecer, Pai, por ter chegado até aqui nesta manhã, meu Senhor. Pai, como pastor nas tuas mãos, pastor Bruno, Pai, está nos ensinando, Pai, nesta manhã, nesta aula. Senhor, essa oração que eu te peço, Pai, te agradeço, em nome de Jesus também. Amém. Nós vamos começar essa aula de dons, talentos e ministérios entendendo a diferença entre um dom e um talento. O que vocês acham? O que é um dom? Um talento? Dom, talento e ministério. Qual a diferença de dom para talento? Vocês têm ideia? O dom a gente nasce com ele, uma coisa não é nada. O dom a gente nasce com Não é o ele. contrário. Meu talento não. Isso aí, é o contrário. O talento, nós nascemos com ele. São aptidões naturais que cada um possui. E o dom, porque a gente vai falar nessa matéria de dons espirituais. Então é algo que é dado a alguém que é membro do corpo de Cristo para a edificação da igreja. E aí, em relação ao talento, já é algo que a pessoa recebe, algo de valor. Talento tem a ver com, se a gente olhar, por exemplo, a parábola dos talentos, que a gente vai ler, lá em Mateus 25, tem a ver com algo de valor que cada ser humano recebe. Todo ser humano tem um talento, algo que Deus entregou para que ele possa fazer alguma coisa útil com a sua vida, com aquilo que Deus lhe entregou. E o texto está lá em Mateus 25, a gente vai estar lendo, Mateus 25, a parábola 14, isso aí. A parábola dos talentos. Mateus 14. 25, 14. Vamos começar a leitura? Eu vou ler aqui o primeiro, o irmão Paulo pode ir na continuação. Porque o reino dos céus é como um homem que, ao viajar para uma terra distante, chamou seus próprios servos e entregou-lhes os seus bens. E a um deu 5 talentos, e a outro 2, e a outro 1, e cada um segundo a sua capacidade, e ausentou-se logo para longe. E tendo ele partido o que recebera, 5 talentos, e negociou com ele, e adiantou-se outros 5 talentos. Da mesma sorte,
o que receberá 2 grãos de ouro, também outros 2. Pode. 18. Mas o que receberá, foi um cavalo. Cavou-se a terra e escondeu o dinheiro do seu senhor. Gilma. E muito tempo depois veio o senhor daqueles servos e ajustou contas com eles. Aproximando-se, o que tinha recebido 5 talentos, entregou outros 5, dizendo: o Senhor me confiou 5 talentos. Eis aqui outros 5 que ganhei. Disse-lhe o Senhor: muito bem, servo bom e fiel. Sobre o pouco que foste fiel, sobre muito te colocarei. Entra no gozo do teu Senhor. E aproximando-se também o que recebera 2 talentos, disse: Senhor, 2 talentos me confiaste, aqui tens os 2 que ganhei. Disse-lhe o Senhor: bem está, bom e fiel servo, sobre o pouco foste fiel, sobre muito te colocarei, entra no gozo do teu Senhor. Por fim, chegou aquele que havia recebido um talento e disse: Senhor, eu sei que tu és um homem severo, pois colhe onde não plantaste e recolhes onde não semeia. Semeia. Semeagem. 25. Próximo é 26. Respondendo, porém, o seu senhor disse: mal e negligente servo, sabes que ceifo onde não semeei e ajunto onde não espalhei. Devias então ter dado meu dinheiro aos banqueiros, e quando eu viesse, receberia o meu com os juros. Tomai, portanto, o talento dele e dai ao que tem 10 talentos. Porque a qualquer que tiver, será dado e terá em abundância. Mas ao que não tiver, até o que tem lhe será tirado. Lançai, pois, o servo inútil nas trevas, eles darão, ali haverão pranto e ranger de dentes. Então o servo negligente, ele é lançado nas trevas exteriores, onde haverá pranto e ranger de dentes. Bom, essa parábola aqui, ela não está falando dos filhos de Deus, ela está falando dos servos. E todo filho é servo, mas nem todo servo é filho. Tanto que lá em Jeremias 27:6, a Bíblia chama de Nabucodonosor, que era aquele homem íntimo, de servo. Diz assim: e agora eu dei todas estas terras na mão de Nabucodonosor, rei da Babilônia, meu servo, e também lhe dei todos os animais para o servirem. Quer dizer, servo de Deus é aquele que recebeu alguma coisa de Deus e está cumprindo uma determinada ordem de Deus. Todo ser humano, ele recebeu de Deus algo. Recebeu tempo, recebeu o seu próprio corpo, que é um instrumento que a gente pode fazer o bem ou o mal. Recebeu recursos materiais, recebeu inúmeras coisas, recebeu inclusive talentos, aptidões que nasceram com essa pessoa. E aí, cada um vai escolher o que vai fazer da sua vida. Enquanto uns trabalham para o rei, para a glória do rei, para realmente fazer algo de útil com a sua vida, com aquilo que recebeu, existem outros que são irresponsáveis e que não estão nem aí com tanta coisa boa que Deus colocou na mão do ser humano. É aquele servo negligente, preguiçoso. Olha como é que ele tenta enganar o seu senhor, dizendo: olha, eu tive medo, porque tu és um senhor rigoroso, por isso eu escondi o talento. Não é nada disso. O senhor dele, quando foi ajustar a conta, ele disse: olha, servo mau e negligente, preguiçoso. Quer dizer, são aquelas pessoas que querem fazer da sua vida aquilo que elas bem entendem. E aí o Senhor diz assim:
tira o que ele tem e dá ao que tem 10, porque aquele que tem, muito se lhe será dado, mas aquele que pensa que tem e não tem, até o que tem lhe será tirado. Então, as pessoas hoje aqui nesse mundo que não estão servindo a Deus, que estão enterrando os seus talentos, que estão jogando fora a sua vida através de um estilo de vida egoísta, longe de Deus, vivendo os seus próprios interesses, no final das contas, tudo isso que essas pessoas estão construindo nesse mundo não vai valer de nada. Para Deus não vale nada. Eles não estão fazendo nem o mínimo para Deus, que é o que fala aqui na parábola: servo mau e negligente, por que você não colocou pelo menos o talento no banco para render juros? E nós vimos aqui na aula de Novo Testamento que já naquela época haviam bancos onde o dinheiro era depositado. Então aquele servo não fez o mínimo com que ele recebeu. Era isso que essa parábola está querendo dizer. Então existem pessoas que não estão fazendo nada para Deus, estão vivendo um estilo de vida egoísta, gastando tudo que receberam de Deus nos prazeres do pecado, nos seus próprios sonhos e projetos, e no final das contas, o que vai acontecer? Essas pessoas estarão diante de Deus, vão ver aqueles que viveram uma vida para o reino, para Deus, recebendo de Deus muito mais, recebendo de Deus coisas grandiosas, porque logo depois aqui vem um julgamento das nações. Na aula sobre o milênio, nós não tivemos a chance de falar desse texto aqui particularmente, mas vocês lembram que entre a grande tribulação e o milênio há um intervalo de 45 dias, onde as nações serão julgadas? Nós falamos isso naquela aula. Então, aqui nessa parábola, logo depois, Jesus fala desse julgamento das nações, onde ele reúne todos diante dele e diz, olha, tive fome, não me deste de comer, tive sede, não me deste de beber. E aí aquelas pessoas são lançadas nas trevas exteriores. E os outros, ele diz: vinde benditos de meu Pai, possuí por herança o reino que vos está preparado desde a fundação do mundo. Esse reino é o reino milenar que nós falamos no Apocalipse. Então, as pessoas que não fizeram nada com aquilo que Deus tem entregue nas suas mãos, até aquilo que elas têm será tirado. Por quê? Porque aonde elas serão lançadas, no inferno, não vai ter mais família para cuidar, não vai ter recurso nenhum, eles não vão ter como fazer nada com a sua vida, vai ser uma vida assim, destruída, uma vida que não há possibilidade de se fazer mais nada, e aí até aquilo que aquela pessoa tem vai ser tirado. Mas aquele que, como Jesus falou, quem quiser salvar a sua vida, perdê-la. Mas quem perder a sua vida por amor de mim, esse a salvará. Então quem realmente perder a sua vida por amor a Jesus, esse vai ganhar e vai receber muito mais. Se aquilo que a gente recebeu hoje já é bom, Deus vai dar muito mais. Se a vida que a gente tem hoje é boa, se os recursos, apesar de às vezes escassos, são bons, se a família é uma bênção, se a igreja que nós fazemos parte é uma igreja maravilhosa, aquilo que nós receberemos de Deus, por ocasião da sua vinda, será ainda muito mais abundante, muito maior. Então, nós estamos agora nesse processo de pegar esses talentos que a gente recebeu e procurar multiplicar e fazer muito mais em prol do reino do Senhor. Mas aí, essa parábola aqui fala dos talentos, que pode ser qualquer coisa de valor que Deus tem entregue. Mas o que é dom espiritual? Dons espirituais nem todo mundo tem. São só aqueles que nasceram de novo, que fazem parte do corpo de Cristo, e que estão ali sendo direcionados pelo Espírito Santo para a edificação da igreja. Então o que muitas vezes confunde? Tem muita gente na igreja talentosa, inclusive os filhos de Deus. E nós, como filhos de Deus, temos dons e talentos. Mas tem muita gente que é talentosa, mas que não é filho nem filha, que trabalha na igreja, que está envolvido com as coisas da igreja, que participa de ministérios na igreja, mas como nós falamos, que ainda não experimentaram o milagre do novo nascimento. Essas pessoas, elas estão enganadas em relação ao seu relacionamento com Deus. Tanto que muitos, naquele dia, como a Bíblia diz, nem todo aquele que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus.
nem todo mundo que é servo vai entrar no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade do meu Pai que está nos céus. Então, infelizmente, há muitas pessoas trabalhando em prol do reino de Deus, sendo servos, usando os seus talentos, mas que ainda não experimentaram o milagre do novo nascimento. E não adianta, para entrar no céu, carne e sangue não podem entrar no reino dos céus. O que nos habilita a entrar nos céus é aquilo que Jesus falou para Nicodemos, necessário te é nascer de novo. E a partir do momento que a gente nasce de novo, nós recebemos de Deus esses dons espirituais, que o Espírito Santo distribui de acordo com o que Ele quer para cada um. E aí, quando nós falamos de dons espirituais, nós precisamos entender que se Deus nos deu um dom, é porque Ele quer que nós trabalhemos esse dom e que nós atuemos na área referente a esse dom espiritual. E é isso que nós vamos aprender, que nós vamos procurar entender através dessa matéria. Qual o nosso dom espiritual, os nossos talentos também, e para onde a gente vai canalizá-los, aonde a gente vai usá-los, de que forma a gente pode utilizá-los da melhor forma possível. E em relação a ministérios, o ministério seria o quê? Seria o conjunto de dons, várias pessoas atuando numa determinada área, cada uma com o seu dom, com o seu talento, formando um ministério. E dentro de um ministério, você pode ter várias variações. Por exemplo, o ministério de evangelismo. Tem gente que vai evangelizar através das redes sociais. Tem gente que vai evangelizar através de um trabalho mais pessoal, corpo a corpo. Programas de rádio, programas de televisão, escrevendo folhetos. Então, cada dom também tem as suas variações. Então, há pastores que terão alguma característica específica e outros não. E aí a gente precisa entender qual é não só o dom, talento e ministério de cada um, mas aonde cada pessoa é mais forte, aonde cada pessoa vai atuar melhor. E aí a gente vai compreender que a igreja funciona como um corpo. E a Bíblia fala muito bem sobre isso, sobre essa questão do corpo. Que se todo mundo fosse orelha, quem seria o olho? Se o pé quiser ficar no lugar da mão, imagina você acorda de manhã e aí quando você olha, em vez da sua mão está o pé, vai levar um susto, né? Como é que você vai fazer as suas tarefas, como é que você vai andar se agora o pé está no lugar da mão? Por que às vezes a igreja como corpo não funciona bem? Porque tem pessoas no lugar errado. Tem gente que é pé querendo ser mão, tem gente que é mão querendo ser pé. Tem gente que é boca querendo ser orelha, e aí a coisa não funciona, não flui com harmonia, né, como várias engrenagens trabalhando em conjunto. Começa a dar problema. Muitas vezes a pessoa assume um cargo na igreja porque não tem ninguém. E aí, você não pode assumir não? E a pessoa fica assim de dizer que não quer, mas não é para aquilo que ela foi chamada. E no final das contas vai dar problema. Ela não vai render aquilo que poderia render e o trabalho não vai ser feito da forma como deveria ser feito. Então nós temos que ter esse princípio. Se o Espírito Santo nos deu um dom, um talento, um ministério, é que Ele quer que nós atuemos nessa área. E nós vamos descobrir quais são esses dons. Agora, eu queria ler com vocês alguns textos bíblicos que falam sobre essa relação de dons espirituais. Que é Romanos 12, 1 Coríntios 12 e Efésios 4. São os três textos que têm a relação dos dons espirituais. Romanos 12, 1 Coríntios 12 e Efésios 4. Mas eu, não fugindo do assunto, eu participava muito. O que acontecia nas pessoas era medo. Você sentia que era medo de falar, medo de isso. Então, há muito isso, medo na pessoa. Sim. Tá? É verdade. 1 Coríntios 12, também Romanos 12 e Efésios 4.
Coríntios. 1 Coríntios, capítulo 12. Pode ler? Vamos começar em Romanos 12, mas deixa eu só abrir aqui também. Isso, agora, antes da gente ler esse texto aqui, por exemplo, lá em Romanos 12, 6, diz que, então, tendo diferentes dons, segundo a graça que nos foi dada. Gente, graça é favor imerecido. A gente recebe de Deus dons espirituais, não porque nós estamos num nível de maturidade espiritual já bem elevado, não porque nós estamos completamente santificados. O dom espiritual é dado para a edificação da igreja. E a gente confunde muito dons espirituais com fruto do Espírito, que está lá em Gálatas. Fruto do Espírito é amor, paz, longanimidade, benignidade, domínio próprio, temperança, amor. Quer dizer, uma série de características que o cristão vai adquirindo conforme a maturidade dele. Então, o que acontece muitas vezes? É que nós temos nas nossas igrejas pessoas com dons espirituais, mas que ainda não têm uma certa maturidade espiritual. Pessoas com dons espirituais, mas que estão ainda engatinhando no processo de santificação. Que muitas vezes são crentes carnais, mas que são cristãos. Nós vemos aqui as igrejas do Novo Testamento, quantos problemas tinham nas igrejas, inclusive na igreja de Corinto. E essas pessoas eram filhos e filhas de Deus, só que eram crentes carnais, tinham problemas, tinham questões. E aí, muitas vezes, a gente se escandaliza quando a gente vê alguém trabalhando na obra, sendo usado por Deus nos seus dons espirituais, mas que não tem uma vida de santidade, ou que comete algum pecado, e a gente fica em crise. Como é que pode? Essa pessoa estava sendo usada por Deus e estava em pecado, estava fazendo algo errado. Se a gente for ler, por exemplo, as igrejas do Apocalipse, Deus ele deu um tempo para aquela mulher, quando fala que alguns da igreja se prostituíam com uma mulher que se dizia profetisa, Jezabel, e aí Deus fala assim: já dei-lhe tempo para que se arrependesse, porque senão colocarei ela no leito, junto com aqueles que têm se prostituído com ela. Então, quando Deus enxerga alguém em pecado, ele adverte essa pessoa. Ele orienta essa pessoa, ele dá um tempo para que a pessoa se arrependa. Então, nesse tempo que Deus dá, a pessoa pode escolher continuar no pecado ou se arrepender. Como foi a igreja de Éfeso, que Deus falou que se eles não voltassem ao primeiro amor, que removeria o candeeiro, ou seja, o privilégio de ser usado. Uma pessoa que recebeu de Deus um dom, até uma igreja, que escolhe permanecer na desobediência, sem a santificação, sem a busca a Deus, vai chegar uma hora em que a situação vai se tornar insustentável e eles vão perder o privilégio de ser usado por Deus. Deus vai remover o candeeiro. Essa pessoa vai ter o seu ministério, a sua vida cristã anulada, porque ela não levou a sério o processo da santificação na sua vida, que é fundamental, mas que não tem a ver com dons e talentos. Não tem a ver com dons, talentos e ministérios. E aí, vamos ler agora os textos aqui para que a gente possa compreender. Eu vou começar com o capítulo 12, verso 1, e a gente vai naquela sequência. Rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresenteis os vossos corpos em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não seja conformado com este mundo, mas seja transformado pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Porque dela a graça que é me dada, digo a cada um dentre vós, que não saiba mais o que convém, saiba mais que saiba com a temperança, conforme a medida da fé que Deus repartiu a cada um. Porque assim
como corpo, temos muitos membros. Em todos os membros tem a mesma operação. Mas sim. 5. Assim, nós que somos muitos, somos um só corpo em Cristo, mas individualmente somos membros de um só corpo. Gilvan. De modo que, tendo diferentes dons, segundo a graça que nos é dada, se a profecia, seja ela segundo a medida da fé. Se é ministério, dediquemo-nos ao ministério. O que ensina, dedique-se ao ensino. Ou que o exorta, use esse dom o exortar e reparte-o, faça-o com liberdade, e que preside com zelo o que usa a misericórdia com alegria. O amor seja sem hipocrisia, detestai o mal, pegando-vos ao bem. Amai-vos cordialmente uns aos outros com amor fraternal, preferindo-vos em honra uns aos outros. 11. Não sejais vagarosos no cuidado, seja fervoroso no espírito, servindo ao Senhor. Na Bíblia diz assim, a minha Bíblia diz assim: não seja negligente nas atividades. Na minha fala assim: quanto ao zelo, não sejam preguiçosos, sejam fervorosos de espírito, servindo ao Senhor. Falando aí dos dons, né? Que a esperança que vocês têm os mantenha alegres. Aguentem com paciência os sofrimentos e orem sempre. Sejam solitários com os cristãos em suas necessidades e se aperfeiçoa na prática e na hospitalidade. Abençoai os que vos perseguem, abençoai e não amaldiçoeis. Regozijai-vos com os que se regozijam e chorai com os que choram. Sejam unânimes entre vós, não ambiciosos, não ambicioneis coisas altas, mas acomodai-vos às humildes. Não sejais sábios em vós mesmos. A ninguém torne mal por mal. Procura as coisas honestas perante todos os homens. Só até ali, que aqui já a gente está falando dessa relação de dons, né, espirituais. E eu queria voltar aqui ao versículo 8, diz assim, versículo 6. Então, tendo diferentes dons segundo a graça que nos foi dada, se for profecia, profetizemos segundo a medida de fé. Profetizar aqui é pregar, é pregação. Quando uma pessoa, a gente vai ver detalhadamente cada dom espiritual, mas a pessoa recebe algo de Deus para transmitir. E não se limita só à pregação, mas de repente é algo que você vai estar transmitindo a alguém em particular. Se é ministério, seja em ministrar. Isso daqui seria o mesmo que dom de serviço. Em algumas traduções está serviço, que a gente vai ver também com calma. Ensino, né? Haja dedicação ao ensino. Exortação seria aqui aconselhamento. O que reparte, dom de contribuição, com liberalidade, né? Fala aqui, ou com simplicidade. O que governa, que é a liderança, com diligência, e o que demonstra misericórdia com alegria. Misericórdia é aquela pessoa que recebeu um dom espiritual que lhe confere habilidade, capacidade para cuidar de pessoas marginalizadas, pessoas à margem da sociedade. Não são todos que têm esse dom espiritual, mas é um dom importante que vai alcançar essas pessoas que a sociedade não quer e que muitas vezes a igreja não está preparada para cuidar. Trabalho com moradores de ruas, com pessoas que têm problemas com dependência química, uma série de questões aí difíceis, né, de se tratar. E aí, essa é a primeira relação. Agora a gente vai para a segunda relação, que é lá em 1 Coríntios 12. Alguém quer comentar alguma coisa nessa primeira parte? Olha só o que acontece. Uma vez a irmã era boa em oração, então ela tinha um dom de oração, só que a oração dela não desenvolvia. Aí ela foi reclamar: poxa, a minha oração
Eu falei assim, minha irmã, tem uma coisa impedindo você. Alguma coisa está em pecado, muito grave. Você tem que rever isso. Isso que Deus me revelou para ela. Mas eu não falei tentado para ela o que era. Eu já sabia. Mas ela tinha que ter a consciência, porque também você não pode chegar e acusar ela. O que acontece? Afastar ela da igreja. Então tem que ter muito cuidado, sabedoria, para você falar. Isso também tem que ter muito como é que é? Pedir Espírito Santo para não atacar. Eu falei, você vem em casa com calma, ore e vê o que está acontecendo, que Deus vai te revelar. Aí ela passou uma semana, ela voltou. Ah, é isso mesmo, eu estava assim, assim, assim. Então você tem que se abandonar nisso. Botar esse mundo fora, jogar isso fora. Por isso que você está pedindo a senhora de orar. Ah, também, então vamos orar. Aí o grupo de oração começou a orar e ela começou depois a desenvolver as relações dela, começou a melhorar. Aqui nessa matéria a gente vai tratar a oração como ministério, porque a gente vai se limitar a falar que é dom espiritual, só essa relação de 1 Coríntios, Romanos e Efésios, que fala da relação dos dons espirituais. Mas em relação a isso daí que o irmão Machado falou, o que a Bíblia diz, né? As vossas iniquidades fazem separação entre vós e o vosso Deus para que não vos ouça. Então, realmente, quando se está vivendo uma vida de pecado, quando há algum pecado, as orações elas ficam prejudicadas, né? A pessoa não consegue orar. Inclusive, existe uma recomendação para quem é casado, né? Vós, maridos, vivei a vida comum do lar com entendimento para que as vossas orações não sejam impedidas. Então, problemas conjugais também trazem impedimento à oração. E aí, 1 Coríntios 12. Vamos começar aqui a leitura também, que esse texto aqui é grande. Ora, acerca dos dons espirituais, irmãos, eu quero que não sejais ignorantes. Vós sabeis que... agora irmão Paulo. Vós sabeis que eres gentis, levados aos ídolos mudos, conforme eres guiado. Aonde, pastor? 3. 12:3, isso, 1 Coríntios 12:3. Portanto, vós queira fazer compreender que ninguém que fala pelo Espírito de Deus, diz Jesus Anátema, ou seja, Jesus é amaldiçoado, né? Chama de Jesus de amaldiçoado. Ninguém